Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Johan e é o seguinte: hoje, por trás da história, que não é por trás da história, agora é rumo ao passado, nós vamos embarcar no 1º de setembro de 1939, onde aconteceu a Segunda Grande Guerra Mundial, a guerra mais relatada em filmes, séries e documentários e livros. Vamos embarcar nessa jornada juntos com nossos podcasters e bora lá! Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual horário você estiver assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso novo podcast aqui no componente curricular eletivo de História, né? Onde eu chamei de Volta para o Passado, em alusão ao De Volta para o Futuro, clássico filme. E nós estamos aqui com uma turminha boa demais no colégio. A turminha que mescla aí galera dos 8º anos e dos 9º anos, e num podcast, como o Johan comentou, né, chamado Rumo ao Passado, né, o nosso podcast mudou de cenário, mudou de nome e vai trazer uma proposta um pouco diferente do podcast passado que nós fizemos. O tema de hoje, o tema que nós vamos debater, né, galera, vai ser a Segunda Guerra Mundial, e já vou dando um spoilerzinho aí, hoje é 11 de setembro, a gente vai debater aí a derrubada das torres também na próxima semana, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, que é um tema histórico bastante relevante, é estudado aí nos anos. Nós temos a presença do Ramon aqui, que é do 8º, mas ele manja muito também, ele é um bom estudioso e manja bastante dessa questão, né, Ramonzinho? E a gente vai falar um pouco sobre. Bem, né, galera, então como a gente já debateu muito em sala de aula, a Segunda Guerra Mundial foi a mais mortal de todas. O historiador Tony Judt fala que foi a guerra do Hitler, né? E é aquela coisa, né, galera, a Segunda Guerra Mundial, ao contrário da primeira, não aconteceu por acaso, né? Ela teve uma intencionalidade, infelizmente, né? O nazismo e o fascismo estavam muito fortes na Europa na década de 30, né? E a guerra ela começa a ocorrer no dia 1º de setembro, né? Estamos no mês de setembro de 1939, né? Numa invasão que o exército alemão fez à Polônia, não é? E essa Polônia foi dividida, não é mesmo, Johan? Pro lado do oceano, assim, do oceano do Atlântico. Isso, vamos ver o mapa. Esse lado aqui da Europa é o ocidental, né? Ocidental. Na Polônia, em 1º de setembro de 1939, quando começa assim, oficialmente a Segunda Guerra Mundial, o Hitler, né, o exército alemão, ataca a Polônia pelo lado ocidental. E a União Soviética ataca o lado oriental. Isso. Oriental. Dividindo a Europa entre lado socialista e capitalista. Não. Isso durante a Guerra Fria. Mas vamos dizer assim que a Alemanha, né, e o Johan Turma também pode colaborar à vontade, já em cima do avanço do nazifascismo, né? Porque vamos lembrar que toda a Europa, a gente tem o mapa mundi ali, da Alemanha pro leste, pegando a Áustria, a Tchecoslováquia na época, a região do sudeste da Tchecoslováquia já havia sido toda tomada. Não só essa parte, né? Como mais tarde, depois já do avanço da Polônia, o Hitler vai invadir até o ocidente, né? Então, de certo modo, o capitalismo, essa ideia da divisão do capitalismo e do socialismo vai ser mais durante a Guerra Fria. Mas não podemos também negar que o nazifascismo não tivesse uma veia capitalista também. Afinal de contas, os empresários da burguesia, William, não apoiou o nazifascismo, cara? O que vocês acham, galera? Né? Os burgueses são uma das principais pilares sobre o nazismo, por causa que se não fosse Hitler
Eu ordenando Mussolini. tudo, e Mussolini, eles teriam a ordem, mas não teriam tanto dinheiro assim. E como as empresas daquela época estavam muito bem, tipo, formadas já, eles teriam que ter uma renda extra. Então, eu acho que a burguesia foi um dos pilares que impulsionou o nazismo e o fascismo a crescer bastante na Europa. Exato. E de outro lado a gente tinha o quê? Ou a Europa se dobrava ao fascismo, ou E se dobrava ao comunismo. se dobrava ao socialismo e comunismo, né, Landinha? Só que, se eles estavam na Alemanha nazista e se dobrasse o comunismo, eles morriam ali. Então, ou o alemão virava nazista, ou virava nazista, senão morre. E é um caso curioso da Polônia, né, turma? Porque a Polônia, coitada, eu arrisco a dizer não, eu digo com propriedade, turma, que a Polônia foi o país que mais sofreu com a Segunda Guerra. Por quê? Em 39 já foi invadido pelas duas potências totalitárias, né? Que é a Rússia stalinista, comunista, e a Alemanha nazista, né, velho? Quer dizer, ou você corria para os braços dos socialistas, ou você corria para o lado dos nazistas, né? E aí, meu amigo, pobres poloneses, não é mesmo? Abrindo um parênteses, assim, no podcast, eu já falei isso no primeiro podcast, vou falar de volta, né? Aqui no Rumo ao Passado, a gente não discute sobre políticas, que no caso são brigas de política, e sim lados, como eu posso dizer, Mas imparciais, né? mais imparciais. A gente discute sobre geopolítica em vez de política. Sim, para não dar esse conflito de direita e esquerda. Resumindo o que ela falou, a gente não passa pano pra ninguém. A história ela não tem que passar pano, né? Tem que revelar o que aconteceu. Tem que revelar o que aconteceu. Não é mesmo? Na eletiva tem pessoa que saiu, tem pessoa que entrou. Teve muitas mudanças, no entretanto o cenário que mudou. A forma de gravação também mudou. O que mais mudou, senhor? Mudou também aqui os integrantes, né? A gente tem o Ramon, a Amandinha tá fazendo uma participação especial, que o Ramon é nosso integrante. A Amanda tá fazendo uma participação especial, porque a família dela, já dando spoilerzinho no que a gente vai falar depois, mas a família da Amanda advém, né, Amandinha, da Segunda Guerra Mundial. A avó dela colaborou com a gente, inclusive, bem legal. Mas é isso que mudou, né? Ô, galera, eu vou lançar braba pra vocês aí, galera. Eu vou lançar braba pra vocês. Na história não existe C, né, Ramon? Concorda, Ramon? Existe IC. E assim, esse negócio contrafactual, né, foge da questão da história enquanto ciência. Mas brincando, Ramon, na tua opinião, cara, digamos que o Hitler vencesse a Segunda Guerra Mundial, que os soviéticos não conseguissem avançar, né, do leste para o oeste, que o Exército Vermelho lá em Stalingrado perdesse a batalha. Na tua visão, cara, como seria essa Europa nazista ali, cara, num pós-guerra? Uma bosta, porque a maioria da economia da Europa vem dos judeus. E a Alemanha nazista, o Hitler, ele estava matando os judeus e colocando em centro de... Então, como os judeus faziam muito dinheiro naquela época e continuam fazendo, a economia hoje do mundo inteiro seria uma bosta. Seria uma bosta, gostei desse termo. Então, galera, assim, é aquela coisa, a questão que o Ramon levantou, né, dos judeus, a perseguição aos judeus foi alta na Segunda Guerra Mundial. Alguém aqui, galera, William, Amanda, Eu tenho uma você quer falar por que os judeus, William? Por qual razão, cara, essa perseguição a esse povo esse grupo específico? Mas é o grupo religioso e étnico também, né? O tanto de judeus foi que quando Hitler foi preso, tentando dar um golpe de Estado, se não me engano, foi isso? Ele foi preso por... Ele tentou o golpe de Estado em 24, né, galera? Ele foi preso com 9 meses na prisão. Daí, durante esse tempo, ele ficou escrevendo um livro ali na prisão, contando algumas coisas sobre ele e sobre o porquê ele odiava tanto alguns judeus. Daí, quando ele foi para o tribunal, um dos juízes que liberou ele, né, era judeu. Só que ele tinha uma raiva ainda guardada por aquele judeu, mas ele não sabia como expressar aquilo. E também ele odiava os judeus por causa que, quando o Tratado de Versalhes foi assinado, ele acusou todos os políticos que assinaram aquele tratado de serem judeus e que não eram alemães verdadeiros. Por isso que ele tinha uma raiva a mais também.
E também tem a questão de, em alguns campos de concentração, como estava falando o Ramon aqui sobre a economia, tinha um médico lá da Bayer, se eu não me engano, que ele, tipo, vinha um judeu lá com dente de ouro, ele ia lá, arrancava e guardava aquele dente de ouro pra ele. E depois de alguns... Que ano que foi que parou aí? Cara, ó, o campo de Auschwitz partiu de 41. Então foi a partir desse ano aí que ele começou a pegar todos aqueles dentes de ouro, aqueles pertences lá dos judeus, vendia, transformava em riquezas e criou a Bayer, a nova rede de remédios assim, uma farmácia. Exato. E também naquela época tinha a Bayer um pouquinho mais regressada, que financiou alguns campos de concentração na Polônia e deu algum dinheiro para construir um campo de concentração e construiu um. Exato. O que eu, antes do Johan falar, e da Amanda também pediu a palavra, só complementando a fala do William, a Bayer, ela financiou uma das partes do complexo de Auschwitz, na Polônia. Né? A Polônia, repito, é o país que mais sofreu na guerra, é o país que mais tinha campos de concentração por ter mais judeus dentro do país. E um complexo de Auschwitz era o chamado Monowitz, né? Todo da Bayer. Isso está no livro de uma jornalista, William, chamada Patrícia Posner, chamado O Farmacêutico de Auschwitz, que fala sobre o Victor Capesius, que fazia isso junto com o chefe dele, que nada mais, nada menos que era o Anjo da Morte, ou Joseph Mengele, né? Conhecidíssimo Anjo da Morte, Joseph Mengele, que morreu aqui no Brasil, no litoral paulista em Bertioga, né? Fugido do nazismo. Fugido do nazismo não, ele era nazista. Fugido do pós-guerra, né? Que os nazistas estavam sendo julgados, né? Isso. Pelos seus crimes de guerra. Exato, o Tribunal de Nuremberg, né, William? Né, Johan? Uma curiosidade sobre o Tribunal de Nuremberg: muitos nazistas poderosos conseguiram se safar. Por quê? Galera, a Alemanha não tinha logística para julgar todos aqueles crimes de tanta gente que foi conivente e participou do nazismo. Todos os argumentos ela perdia. Sim. Todos os argumentos. Muito nazista fugiu. Estados Unidos, Brasil, Argentina, etc., né, vieram pro mundo de cá, né, onde o mundo aqui da América tá um pouco mais calmo, não se metia nos conflitos, porque de um lado, se você viesse para a França, para a Inglaterra, você estaria passível de ser encontrado porque eram os países aliados. Por lado direito, do lado oriental, no way, né? Sem chance. A União Soviética, nazista, a União Soviética. A União Soviética, a habilidade de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no caso a URSS, é a grandiosa Rússia, que a gente tem hoje, que é uma república. A União Soviética foi comandada pelo primeiro-ministro, que no caso é o Joseph Stalin, aquele lá que fez o tratado de não agressão com Hitler, e depois o Hitler foi lá e invadiu a União Soviética em Moscou, né? Quase chegou em Moscou, tava nas portas de Moscou. E ele moscou. De fato, moscou. E aí ele moscou e não deu muito certo. Ainda bem, sério mesmo, porque assim, galera, em 41 a Alemanha toma toda a Europa para si, toma a França, tenta invadir a Inglaterra, não consegue, né? Joga aviões lá na Inglaterra, bombardeia Londres, mas não consegue. Mas quando ele toma toda a Europa para si, ele decide invadir a União Soviética, traindo o pacto de não agressão, Ribbentrop-Molotov, que ele assinou com Stalin em 39, né, que foi essa divisão da Polônia, a qual a gente falou aqui, onde foram construídos os campos de concentração e etc. Cara, quando ele invade a União Soviética, ele consegue ganhar muitas jardas lá, fazendo uma analogia com o futebol americano, quase chegando em Moscou. Os russos, inteligentemente, usam a tática de terra arrasada, né, Mandinha? E perdem novamente, né? Perdem novamente, assim como aconteceu 130 anos antes com Napoleão, pro General Inverno, né? Pro General Inverno, que mata os nazistas de frio e fome. A Batalha de Stalingrado é pesada, quase 3 milhões de pessoas morrem ali.
E a partir dali, o jogo começa a virar no lado oriental, onde a Rússia começa a tomar territórios. Amanda, para você, essa Amandinha, falando nessa questão aí da Rússia traída pela Alemanha, como é que foi essa perda? Ainda bem, né? A gente colocou ali essa questão contrafactual, né? De como seria a Europa se a Alemanha ganhasse, né? O Ramon falou da economia submetida aos nazis, né? Mas e na historicamente falando, como é que foi essa perda dos nazistas para a União Soviética, para os aliados como um todo, mas né, principalmente para a União Soviética e tudo mais? Professor, eu acho que mesmo Hitler tomando quase toda a Europa, né, a Alemanha e seus aliados, eu acho que na verdade, aí como eu posso falar, Bem tranquilo, Amandinha. acho que não foi nada interessante, porque na verdade eles estavam quase tomando a Europa inteira, só que no final da Segunda Guerra, mesmo assim eles perderam. E o Hitler, ele sabia que não ia ter mais nada para fazer, porque quando ele descobriu que Mussolini foi assassinado, que seu amigo não estava mais ali para ajudar eles, né, porque eles eram muito nazistas e começaram a Segunda Guerra, como ele descobriu que o Mussolini foi assassinado, ele não tinha mais o que ele fazer, então ele desistiu da vida, né, professor? E Amandinha, uma pergunta para você, querida. Os russos, eles avançam sentido Alemanha. O que o Hitler fez em Berlim, quando os russos lá chegam com os tanques, né, heroicamente, livrando muitos campos de concentração, né, os campos de concentração eram libertados pelos Auschwitz, principalmente na Polônia. Auschwitz libertado pelos soviéticos, cara. É uma judia que teve história também, que no próprio livro dela conta como foi a Segunda Guerra, que na verdade foi a Anne Frank, sua família. É verdade. Quer falar um pouquinho sobre Anne Frank? Posso? Pode, claro. Tá. Anne Frank foi uma judia que se escondeu em uma casa, num porão. E, tipo, sempre os nazistas, né, que o Hitler comandava pra ir nas casas ver se tinha algum judeu escondido, eles sempre iam lá, só que nunca encontravam Anne Frank. Só que um dia eles viram Anne Frank, né, e capturaram ela naquele porão, né, no Sim, anexo. sim. Inclusive era na Holanda, né, na Holanda tomada. E quando ela chegou, quando levaram ela... Como é? No campo de concentração? No campo de concentração, eles raparam o cabelo dela, né, e da família dela, e tipo, foi... Anne Frank teve uma vida muito ruim. O passado dela foi extremamente extravagante. Nossa, terrível, gente. Eu gostei que a Amanda lembrou da Anne Frank por ser um símbolo de luta, né? Sim. Contra o preconceito, contra Não o só Anne Frank, brasileiros também, né? Que foram para campos de concentração nazistas, por fato da imigração, né? Para uma vida melhor, novos empregos, ou também fazer trabalhos. Isso, puxa aí. E a Alemanha invadir, até que, no entanto, tem um programa de televisão não, como é que é? De notícias, lá que nossa, não vou me lembrar o nome, que eles entrevistaram um senhor que que foi pro campo de Auschwitz e sobreviveu. Até que ele é brasileiro. Brasileiro, não sabia. Que a família dele foi pra Áustria, né, em busca de emprego. Só que a Áustria, daí, logo que chegaram à Áustria, a Áustria foi anexada, né, pela Alemanha nazista antes da guerra. Aí eles fugiram pra Holanda. Chegando na Holanda, o Hitler vai lá, invade a Holanda e ele é mandado pra Auschwitz. Auschwitz não, em Budapeste. Budapeste que é na Hungria, galera. Na Hungria. E chegando lá, a avó, o tia deles que estavam grávidos, mandado pra câmara de gás direto. E ele fica lá, sabe aquela frase lá? Veio a fumaça tá saindo da chaminé, tua avó, seus pais, seu tio, sua mãe. Ele que ouviu essa frase. É mesmo? Ele que ouviu essa frase. Eu vou indicar um livro. Por ti fala do Johan, que é o livro Maus. É de um cartunista chamado Art Spiegelman. Deve ter aqui na escola, biblioteca, depois a gente dá uma olhada.
Eu tenho um lá em casa, tem exemplo, eu podia ter trazido, né? Mas eu já sou cabeção. É um quadrinho muito legal, galera. Pô, é muito massa, gente. Que é o Art Spiegelman, um cartunista, e ele fez sobre a história do pai dele, o Wladek Spiegelman, um polonês, judeu, capturado, né, levado a campos de concentração. Ele chegou em Auschwitz, em Dachau, que é na Alemanha. Cara, e é incrível a história de como esse cara sobreviveu, cara. Foi muita sorte, mano, esse cara ter sobrevivido. E o livro conta detalhes, É um quadrinho muito gostoso de ler. Ele retrata os judeus como ratos, porque era a visão nazista, inclusive, né? Os poloneses como gatos, se não me engano. E os alemães como cães, ou algo assim. Algo assim, não vou lembrar agora essa questão, esse detalhe. Como se fosse tipo uma cadeia alimentar. É, exato. E tipo, claro, fazendo ali a sátira, mas a partir da fala do pai do Art Spiegelman, que era o Wladek Spiegelman, né? Acontece. E aí é muito bom, galera. É muito legal de ler esse episódio. Viu, turma? Vou começar com a Amanda, que a Amanda tem um relato legal para fazer. Eu vou jogar a bola para vocês, para os demais. Eu conversei com a Amanda, nossa aluna do Mundo B. A avó dela, a família dela, bisavó, algo assim, vieram de lá refugiados, né? Quer falar? Fala aí, Amanda. A minha avó falou que o tio do pai dela, ele foi indicado para ir no exército, só que ele também lutou na Segunda Guerra. E, tipo, a família do meu tio, eles tinham que sair de lá urgentemente. Diz a minha avó que eles viajaram de navio bastante dia, né, professor? Porque perto onde eles moravam, tava tendo muita guerra, muita gente morrendo. Certo. Daí, eles viajaram de navio para outro lugar e, tipo, eles são ucranianos, né, professor? A Ucrânia participou, né, da A Segunda Ucrânia Guerra. participou totalmente, né? Como território soviético. Como território soviético. Eu também quero... Depois invadido pelos nazistas. professor. Eu acho que só isso que ela me contou. Ela até mandou um áudio, né? Ela mandou um áudio. Só que eu vou resumir tudo aqui, porque, né, até colocar o áudio. Mas se quiser colocar, se quiser ir preparando o áudio enquanto a gente debate, caso se queira, a avó mandou um áudio bem legal, caso seja possível, né? Pessoal, Ramon, e você, cara, tem alguma história sobre essa questão aí, mano? Aliás, da minha família também ser ucraniana, não tem uma questão exatamente do que aconteceu, mas pelo que foi comentado que ela puxou da Anne Frank, o pai dela era dono de empresa. E no filme que eu assisti também eu li o livro, o pai dela aliás de ser dono de empresa, se ele se entregasse, ele seria mandado para um dos melhores campos de concentração que tinha na época e ia trabalhar para eles. Tipo, ia ser um capo. Mas como a gente sabe, o pai dela sobreviveu ao campo e saiu de lá vivo. Se casou com uma mulher que ela também escreveu um diário falando que era a melhor amiga da Anne Frank. Caraca. Dentro do campo de concentração. Eu também não sabia nessa. Porque eu ouvi falar da história da minha... Tem até um filme na Netflix, Ramon. Minha melhor amiga Anne Frank, né? Bem bacaninha, né? Que conta... Porque, tipo, geralmente as produções sobre Anne Frank são do ponto de vista da Anne, né? A partir do diário, né? E tal. E nesse filme foi a partir da menina, cara. Da colega dela. E elas brigavam lá em Amsterdã, onde elas moravam, né? E tal. Toda aquela coisa de infância. Me parece que, segundo o relato da amiga Anne Frank, era uma menina mega temperamental, assim, bem difícil de lidar, inclusive. Tipo a Amanda, assim, ó, né, Amanda? Brincadeira, Amanda é gente boa. Coisa adolescente. Coisa adolescente, Amanda é gente boa. E aí, assim, galera, a amiga da Anne Frank conta, né, quando o anexo foi descoberto, porque a amiga fica. Quando a SS chega no anexo da Anne Frank, da família Frank, a amiga fica. Mas depois, mais tarde, a amiga... Eita, a Siri fazendo uma participação especial aqui. Mas a amiga fica. Só depois ela é levada.
Só que a amiga da Anne Frank fica mais tranquila e ela tenta encontrar a Anne em Auschwitz. Tenta encontrar. E ela encontra a família dela. Só que, tipo, dadas as condições péssimas do campo, assim, tipo, encontraram ela totalmente má, já quase à beira da morte, né? E ela morre depois e tudo mais. Pessoal, pra gente encerrar, porque o nosso horário tá acabando. São 10h50. Eu gostaria que cada um de vocês, o Ramon, o William, o Johan e a Amanda, falassem assim, pensando, né? Vocês têm muito aprendizado, têm muito conhecimento, dá pra gente continuar falando desse assunto até no próximo podcast, se for o caso, falar mais do Holocausto. Na visão de vocês, até pensando até na guerra que tem hoje entre Israel e Palestina. Palestina não, né? O Hamas. Rússia e Ucrânia. Essas guerras que estão acontecendo. Na visão de vocês, galera, claro, né? Quem somos nós? Mas assim, nós enquanto indivíduos, embora a gente não possa mudar o mundo, a gente pode mudar o mundo que a gente vive, né? O nosso entorno, nosso bairro, nossa família, nossa escola. Como que a gente pode combater esses preconceitos que, no caso, o nazismo, né, Amandinha? Pô, o nazismo é antissemita, antidemocrático, antiliberal, anticomunista. Que existe até hoje. Que existe, tem grupo nazistas até hoje, bem lembrado. Principalmente na Alemanha. Na Alemanha, aqui no Brasil tem. Também, no Sul. Pode. Tá, tipo, pra mudar, assim, onde nós vivemos, porque tá tendo muito caso de bullying nas escolas também. É uma coisa que dá pra debater aqui no podcast, né? Tá tendo muito caso de bullying e estamos tentando resolver isso também, né? Secretaria, pedagogia, estão colocando cartazes pelas escolas onde nós estudamos e falando que não pode ocorrer mais bullying, porque, tipo, tá deixando muitas pessoas com caso de depressão, ansiedade, e é uma coisa muito séria, que, tipo, não pode se tratar na nossa escola. Exato. Ramonzinho, quer falar, cara? Não, tá de boa, Ramonzinho. Como a Amanda já falou sobre o bullying, eu quero falar uma coisa também que é bem específica. Bullying e piada são coisas muito diferentes. Exato. Bullying é quando você, mesmo sabendo que a pessoa está desconfortável com aquilo, continua fazendo a mesma atitude até ela perder o controle dela. Piada é quando você faz uma piada, todos dão risada, e quem não gostar, beleza. Ela fala pra você, você não faz mais aquela piada. Você pode fazer outras e outras. Então, sim, bullying e piada são diferentes. Não... E toda piada que existe um pouquinho de preconceito, um humor negro ali, se você der risada daquilo, você não tem o direito de opinar sobre, porque você deu risada. Então é isso, mano. Tem muito não. Posso fechar? Não pode fechar. A Amanda quer falar mais. Eu tratei agora, né, no caso do meu áudio, da minha família, e vou conseguir resumir, só que não vou colocar o áudio. No caso das pessoas que eu falei da família do meu tio, eles viajaram no navio e ficaram em Itapará, que foi uma cidade aqui do Brasil, né, professor? Certo. E eles ficaram lá e não tinham onde eles morar. Eles moraram como numa floresta, assim, professor, no mato. E eles tinham que matar animais que podiam comer, sabe? Que eles achavam alguma coisa para comer. E todas as pessoas que eles achavam mortas, que minha avó falou, eles jogavam no rio. Nossa, caraca. E onde eles ficavam, Pesado. onde eles ficavam tinha bastante gente morta e eles jogavam no rio, professor. Era horrível. Eu não queria viver nessa época. Viu, galera? Dá pra gente pensar no podcast até, num episódio aí, sobre o Holocausto, acho que dá pra gente falar mais. E sobre esses horrores da guerra aí, né? De falar dos podcast. Podemos pegar algumas batalhas importantes, está ligado no dia D. Mas os horrores da guerra, né? As covas coletivas. Ele jogava as pessoas no rio, era Nossa, muito pesado. o crime da floresta de Katyn, né? E dá pra gente comentar também. A gente pode trazer essas questões. O Johan vai fazer o fechamento, mas antes do Johan fazer o fechamento, assim, galera, minha contribuição aqui com vocês, galera, e com a escola, né? Galera, a história ela serve para compreender o passado, para a gente entender o presente, né? E para a gente mudar esse presente pensando no futuro. Então, quando a gente pensa em não cometer bullying, como vocês falaram aí, né, Amanda, o William,
quando a gente Combater pensa o nazismo. isso, e assim, indo mais além, né, a questão do racismo, homofobia, galera, misoginia, é coisa do passado, é coisa séria, né, é coisa de gente que tem a mente fechada, O né. William mesmo falou, tem Tem diferença. diferença piada e entre preconceito. piada, bullying, racismo, xenofobia, tem diferença. Exatamente, a gente tem que saber diferenciar as coisas, né. Obviamente, liberdade de expressão é liberdade de expressão, mas ela tem um limite. Tem um limite de piada. Exatamente. E assim, galera, a gente pensar, claro, a gente não vai mudar a questão de Israel e Palestina, a gente não vai mudar a questão da Ucrânia e da Rússia, mas a gente pensar pedagogicamente que guerras só destroem, né? Preconceito só mata, né? Então é nesse sentido que a gente tem que sempre pensar. E o bullying é fatal nesse sentido. O Johan vai fazer o fechamento do nosso podcast. Só antes, uns agradecimentos aqui, tá? Ao nosso colega Vitor, que está fazendo toda a gravação, vai ajudar na edição, etc. É aluno nosso, já participou do podcast. Ao Colégio Pedro Carli, ao professor Celso, que ajudou a deixar o ambiente silencioso. O professor William, coitado, que teve que sair aqui do ambiente para poder a gente gravar, a equipe pedagógica da escola, que sempre dá suporte, a equipe diretiva da escola, que nos apoia em tudo, os materiais, etc. A professora Lira, que emprestou o microfone, embora seja da escola, ela que trouxe. A professora Gabi, que emprestou o adaptador. E aos nossos queridos alunos, que são muito bons. Johan, fecha. Primeiramente, agradecer a participação da Amanda. Se quiser participar mais vezes do podcast, vai participar. Então, estamos recebendo vocês de braços abertos. E o seguinte, a história, ela é uma contribuição para entender o passado e ver o que mudou e a gente levar isso pro presente agora. O podcast não é sobre política, é geopolítica. Tem diferença, muita diferença na verdade. Não vai ser sobre só a Segunda Guerra Mundial, só guerras. A gente vai tratar também sobre o Santos Dumont, sobre 11 de setembro também, desastres que aconteceu. A gente pode trazer astronomia no podcast aqui, que até que nós três aqui, o William e o professor Eric também entende de astronomia. O Ramon entende também um pouco, que estava comentando comigo já cedo. E é isso, gente. O cenário não vai ser só isso aqui, vai mudar também bastante coisa. Cada semana a gente vai tentar trazer alguma coisa nova no cenário também. E, gente, apoiem o podcast. Curtam, compartilhem, siga a gente lá no Instagram, que é o Rumo Underline ao Passado, tá aparecendo aqui na tela pra vocês. E é isso, vejo vocês até o próximo podcast. Falou e Amanda, obrigado por ter participado do podcast. Deixa eu fechar com a piada primeiro. Se for aquela pesada.